Você está assistindo Histórias que Edificam. Muito bem, estamos de volta. Você está na tvf7.com.br ou o nosso canal no YouTube. Eu estou aqui em Curitiba, no Paraná, com o pastor Dr. Amaury Borges. E ele está contando o seu testemunho. Nós vamos voltar agora. Seu pai, então, entrou naquela igrejinha. E aí, o que aconteceu? Reverendo, ele entrou naquela igrejinha de madeira, muito simples. E ali ele teve encontro com Cristo. E ele saiu daquele culto, ele chegou em casa, nós vimos que ele chegou em casa, era em volta mais ou menos de umas 10 horas da noite, 22 horas, mas ele chegou feliz da vida, ele estava assim radiante, ele era outra pessoa, e eu estranhei aquele comportamento dele, e realmente passando os dias, eu comecei a ver uma mudança muito grande do meu pai, parecia uma outra pessoa, era um outro homem ali. Ele que era uma pessoa assim meio rústica, né? Uma pessoa que se comunicava assim meio sério demais, não era uma pessoa assim muito brincalhona, nada. Ele começou a brincar e conversar assim numa suavidade que nos chamava a atenção. Ele era uma outra pessoa, não era o meu pai de antigamente. E a gente viu essa mudança muito grande na vida dele. Mas o que eu notei é que já ele começou a levar a minha mãe e minha irmã. E eu tomei o conhecimento, então, que ele estava indo numa igreja evangélica. Aquilo começou a me dar uma revolta muito grande. Revoltado com a igreja católica, mas também revoltado com a ida dele para a evangélica. Porque eu saí do seminário, mas não deixei de ser católico. Sim. Eu estava ainda naquela concepção. Eu nasci católico e vou morrer católico. Minha família é católica. Perfeito. Então não tem como mudar de religião. Então eu não aceitei aquilo. Quando eu vi o meu pai indo e levando a minha mãe, então minha mãe começou a ficar em dois termos. Eita. Ela começou a acompanhar meu pai, porque ela viu a transformação na vida dele, e isso mexeu com ela. Mas continua ainda indo. Mas continuou indo nas missas. Aí então ela começou a entrar em contradição, porque ela começou a escutar algo na igreja evangélica, ia na missa e começou a se sentir mal com tudo aquilo, sabe? E de repente, os dois foram. Ela tomou a posição dela em seguir meu pai e levou a minha irmã. Pronto, eu fiquei... Ficou sozinho agora? Eu fiquei louco com aquilo. Eu não aceitei aquilo. Falei assim, pronto. O que aconteceu com a nossa família? Dividimos tudo agora. Meu Deus. E eu me revoltei com aquilo. Meus irmãos já estavam casados, moravam em suas casas. E eu falei para eles, olha o absurdo, o pai e a mãe deixaram de ser católico e começaram a ir na igreja evangélica. Meu Deus. Meus irmãos não se importaram muito porque eles nunca foram de... Nem era lá, nem cá. Não, eles nunca foram de frequentar a igreja. Não era como nós ali. Sim, sim. Né? Mas eles não se importaram muito com o que aconteceu, mas eu sim. Eu não aceitei a situação. Aí, passado alguns dias, reverendo, eles começaram a querer me convidar a ir na igreja. E começaram a falar algumas coisas para mim. E eu falei, pelo amor de Deus, não me toque aqui em crente. Olha. Porque se vocês estão indo, o problema é de vocês. Assim, o pai agora aprontou a vida toda, quer dar uma de santo. Então, minha revolta, comecei a contradizer eles. Pai aprontou a vida toda, agora quer dar uma de santo. E está indo à igreja evangélica. Que igreja evangélica? O pai que atropelava a crente está indo agora nesses bandos de endemoniados. Eu falava bem assim, porque para mim, para nós, assim, para mim, crente é do diabo. Nós pensava assim. E com aquilo, reverendo, eu comecei a entrar em choque. Entrar em choque dentro de mim. Mas eu não me importei com a situação. O que aconteceu, reverendo, foi o seguinte. Já começou a grande mudança, a grande dificuldade para nós, porque eles conheceram, como meu pai fazia muito transação, comprava terrenos e vendiam chácaras e vendiam, um dia eles conheceram um corretor de imóvel e eles começaram a ter um relacionamento com ele, e ele era crente. Ele era crente. Então, nessa mudança deles, começou a mesma coisa, eles então a conversar com este homem que se dizia crente. E eu chegava ali, eles paravam de conversar. Porque eles já tinham uma amizade já com esse... O nome dele era conhecido como Adãozinho. E como esse Adãozinho descobriu que meu pai estava, né, buscando a Deus e falando das coisas de Deus, já ele começou a frequentar mais assiduamente a nossa casa.
Bom, reverendo, o que aconteceu? Um dia, ele foi lá em casa, começaram a conversar, ficaram até alta hora da noite conversando, e chegou mais ou menos ali, 11 e pouco da noite, eu disse para eles, olha, eu vou dormir. Eu cheguei em casa do colégio, vi que eles estavam ali, eu falei assim, eu vou dormir porque eu estou cansado. E meu quarto ficava próximo da cozinha. E eu deitei ali, mas não conseguia dormir. E de repente, eu comecei a prestar atenção na conversa desse Adãozinho, que era corretor de imóvel, conversando com meu pai e minha mãe, e começou a falar a ele a respeito da vinda de Jesus. Começou a falar para eles a respeito da vinda de Cristo. E quando ele começou a falar isso, me chamou a atenção. Por quê? 3 dias antes, eu tinha tido um sonho. Que eu vi uma voz, como eu estivesse no quarto ali dormindo, eu vi uma voz, me acordei, e eu segui aquela voz, abri a porta da cozinha, e fui debaixo de um pé de pera. Nós tínhamos um pé de pera do lado de casa, e quando eu olhei para cima, daquele pé de pera, eu vi aquelas nuvens, e as nuvens se abriram, eu vi um buraco no céu. E quando aquele buraco, apareceu no céu, saíram anjos com corneta dos 2 lados. E de repente eu vi Jesus vindo nas nuvens. E ele chegou próximo de mim, só que eu vi ele na forma como nós conhecíamos. E quando eu vi aquilo, eu caí de joelho e comecei a chorar. Meu Deus. Sentindo os meus pecados. E de repente aquela voz começou a falar, aquele Jesus, da forma que eu vi, começou a falar coisas para mim, mas eu não entendia, porque eu estava chorando. E quando o Adãozinho, então, começou a falar da vinda de Jesus, eu me lembrei disso. Me lembrei do meu sonho, e quando acordei do meu sonho, eu estava chorando na cama, pedindo perdão para Deus dos meus pecados. E quando o Adãozinho estava falando a respeito disso, sobre a volta de Cristo, eu levantei, fui de pijama mesmo, e falei, dá licença, seu Adão. O senhor está falando isso sobre a volta de Jesus? Ele tinha comentado que Jesus vai vir na nuvem no céu, sim, com os anjos. E eu nunca não conhecia a respeito disso. E eu falei, eu preciso contar um sonho para o senhor. Aí, fala então. E eu contei para ele o sonho. Esse homem começou a chorar e disse, Amaury, vou dizer uma coisa para você. Eu tinha 16 anos, já naquela época. Ele disse para mim assim, me desculpe, eu tinha 15 anos. Ele disse para mim assim, olha, Amaury, vou dizer algo para você. Você sonhou com a volta de Cristo. E esse sonho tem esse significado. Você tem um chamado de Deus. Você é um escolhido de Deus. E quero que você marque a data. Dentro de 1 ano. Dentro de 1 ano. Você vai ter um encontro com Cristo e você vai se tornar um evangélico. Você vai se converter a Ele. E neste 1 ano, vai acontecer coisas na tua vida e o diabo vai tentar tirar a tua vida. Mas Deus tem um plano com você. E Deus tem algo especial com a tua vida. Você vai ser um pregador da palavra dEle. Quando ele falou isso, eu falei, olha, pelo amor de Deus, não me fala uma coisa dessa. Olha só. Eu nunca vou me tornar um crente. Nunca vou me converter a uma igreja evangélica. Você está muito enganado. Vocês me desculpem, só eu não aceito. E ele falou, então muito bem, mas só marca essa data. E eu fui para o quarto indignado. Aí não conversei mais com ele, não vimos mais ele na verdade. Não vi mais ele nem lá em casa. E foi o que aconteceu nesse período, que meu pai então já estava na igreja evangélica, minha mãe, minha irmã, e eu tinha esquecido disso. Só que nesse inteirinho, reverendo, nesse ano, realmente foi o ano mais difícil da minha vida. Foi onde eu comecei a me envolver com os amigos de fora. Até então eu me resguardei, porque eu tinha o meu desejo de servir a Deus. Então eu nunca me entreguei ao vício do cigarro, da bebida. Sim. Tentei, mas não consegui. Sim. Tentei me viciar no cigarro, mas não consegui. Ficava com nojo no cigarro. Tentei começar a beber, reverendo. Não consegui. 2 vezes aconteceu de eu chegar, me embriagar. Eu falei assim, não, nunca mais quero saber disso. Então aquilo não servia para mim. Mas foi um momento que o diabo fez muita coisa na minha vida e realmente tentou tirar a minha vida nesse período. De um incidente que aconteceu na cidade de Antonina, quando nessa única vez que eu me embriaguei, nessa segunda vez que eu me embriaguei, eu acabei pulando lá na Ponta da Pita, é um lugar lá em Antonina,
aonde próximo passam os navios, e eu acabei me atirando na água e fui longe, lá quase eu perdi a minha vida. E lá no meio do mar me deu cãibra na perna, eu bêbado, minha perna enrolando, não sabia mais para onde estava indo, e ali eu comecei a pedir perdão para Deus e disse: Deus, eu não quero ir para o inferno. E quando essas coisas começaram a acontecer, o senhor então se lembrou da profecia do irmão? Ainda não. Não. Ainda não, reverendo. Ainda não. Então, eu, nisso tudo, eu lá praticamente já engolindo água, já estava me afogando, afundando, com a cãibra nas duas pernas, não tinha mais como mexer minhas pernas, e estava em torno de 200 metros para dentro do mar. Ali eu comecei a ver que eu ia morrer. Eu pedi: Deus, não me deixa morrer. Mesmo bêbado, eu comecei dentro de mim clamar: Senhor, não quero ir para o inferno, não quero ir para o inferno, não me deixa morrer, me tira dessa situação. E foi um milagre de Deus, reverendo, e quando eu vi, eles conseguiram pular na água e me tirar para fora. Depois disso, nunca mais pus bebida na minha boca. Foi a segunda vez e última vez. Reverendo, o que aconteceu? Meu pai agora, minha mãe, minha irmã indo para a igreja, chegou numa quarta-feira, eu ainda estava terminando as minhas provas naquele ano, era o mês de outubro, estava fazendo prova já para o final de ano, era de 1977. E eu falei assim: mãe, eu vou para o colégio e eu tenho prova hoje. Era numa quarta-feira. Minha mãe disse: puxa, Mauri, você vai voltar cedo hoje, não vai? Eu falei assim: vou voltar mais cedo. Então faz o seguinte, vai buscar teu pai, na igreja, que era próximo de casa. E eu falei: a senhora está ficando louca. Para mim, eu quero que vocês vão para o inferno. Eu me revoltei com aquilo. Se nunca vou pisar dentro de uma igreja evangélica. E vou dizer algo: se eu morrer, vocês me levarem o meu caixão para dentro dessa igreja, de uma igreja evangélica, eu saio do meu caixão, olha a besteira que eu fui falar, eu saio do caixão e tiro o meu caixão lá de dentro, porque nem morto vocês me levam para uma igreja evangélica. E falei um palavrão, reverendo, e fui para o colégio, nervoso, brabo. Mas a minha ida para o colégio, eu comecei a sentir um remorso, porque eu amava muito minha mãe e meu pai. E me revoltei por ter falado aquele palavrão, porque não precisava ter falado o que eu falei para ela. E eu fui com o meu coração apertado para o colégio. Fui, mas lá cheguei, fiz a minha prova, fui o primeiro a terminar. Meu amigo também, que éramos amigos de infância, morava na frente da minha casa. Terminamos ali a prova e viemos embora. E viemos caminhando. Meu colégio ficava a 5 quadras da minha casa. Quando eu virei em direção da minha casa, 2 quadras antes, né, na rua já que dava a minha casa, havia uma fábrica, na verdade era uma serraria, e do lado esquerdo, e nós fomos indo. E do lado direito havia casas ali, né, valetas, os dois lados. E nós estávamos indo, de repente comecei a sentir algo esquisito dentro de mim. E eu com ele, o nome dele era Miguel. O apelido dele era Tico. Aí de repente eu escutei uma voz chamar, era 9h20 da noite. Uma voz me chamar: Mauri. Aí eu olhei para trás e respondi: o quê? Porque foi muito forte, como se fosse um amigo meu, talvez pedindo para a gente esperar. Mauri. Eu olhei: o quê? Daí o meu amigo olhou para mim e falou: o que foi, Mauri? Eu falei: olha, Tico, você não escutou alguém me chamar? Ele falou: não. Olha. Não pode ser. Você não escutou mesmo? Ele falou: não. Daí eu disse: bom, acho que estou ouvindo coisa, vamos embora. Dei 3 passos, novamente: Mauri. Daí foi mais forte. Quando eu vi aquilo, eu olhei e falei: o quê? Daí ele olhou para mim e eu falei: agora você escutou. Ele falou: não. Eu escutei. Não escutei nada. Você está ficando louco, rapaz. Ele falou para mim. Se não, tem alguém aqui, acho que tem alguém escondido aqui. Aí o que aconteceu? Nós pulamos em cima do muro da fábrica, da serraria, e olhamos, não tinha ninguém. Olhamos as casas, toda a luz apagada, e olhamos nas valetas, tinha alguém escondido, fazendo alguma brincadeira. Daí eu falei: meu Deus, assim, vamos embora. Reverendo, mais 3 passos. Aí a voz veio de cima e não atrás. Quando eu escutei a voz que veio de cima, eu não falei mais nada. Eu só olhei para ele, ele olhou para mim, ele falou: o que foi? Eu falei: nada. Aí eu me arrepiei. Aí me paralisou o meu corpo. Eu
pensei, meu Deus, o que é isso? A voz que veio de cima agora. E declaradamente o meu nome. Aí chegamos em frente de casa, eu estava assim, reverendo, dentro de mim eu me sentia angustiado. Aí ele olhou para mim, uma voz disse para mim agora, reverendo, não é mais em cima, era dentro de mim. Vai buscar tua mãe na igreja. Eita. Só que aquela voz me dominou. Meu Deus. Eu não sabia dizer nada, eu não conseguia dizer nada. Aí então eu olhei para o meu amigo e disse, Tico, vamos comigo buscar minha mãe numa igreja que ela está aqui embaixo? Ele disse assim, você não vai entrar, né? Eu falei assim, não, você sabe que eu não entro em igreja de crente. E ele também era católico comigo, né? Ele também era coroinha. Sim. Tinha sido coroinha, né, comigo. Eu falei, não, só vou buscar minha mãe lá. Você sabe que eu não piso na igreja de crente? Aí eu peguei, entrei lá no terreno, deixei minha pasta do colégio lá atrás, da minha casa, e fui com ele. Quando chegamos, reverendo, na frente daquela igreja de madeira, a voz disse dentro de mim, entra. Eu estava paralisado, reverendo, porque aquela voz me dominou. E de repente eu olhei lá para dentro, olhei para ele, e eu falei assim, Miguel, vamos entrar? Ele falou, pera um pouco, você falou que não ia entrar. Eu falei, sim, eu falei que eu ia entrar. Daí ele disse assim, mas eu não vou entrar, se meu pai souber, ele me mata. Aí, reverendo, eu não sei de onde que eu consegui falar aquilo para ele. Eu disse assim, olha, se você não quiser entrar, então vai embora, porque eu vou entrar. Eu disse, não quer dizer que eu vou virar crente, eu vou entrar. E ele foi embora. E eu entrei, reverendo. Mas nós só vamos saber disso no próximo bloco, Amém. ok? Vamos tomar mais um cafezinho e a gente volta já. tvf7.com.br, o seu canal missionário na internet.